Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje, entrando na reta final da leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado por Humberto de Campos, vamos falar sobre o capítulo 28, O Bom Ladrão. Um texto muito precioso e que vai abordar diversos temas sensíveis aos nossos corações. Assim, já estou, como estamos finalizando a leitura de mais esse livro, lembrando que o primeiro livro foi O A Caminho da Luz, Chico Xavier e Emmanuel, e o segundo, Nosso Lar, Chico Xavier e André Luiz. Esse é o terceiro, e já estou pensando no quarto. Mas eu tive uma ideia aqui e, de repente, não pegar um livro do início ao fim, mas pegar alguns livros importantíssimos da doutrina espírita e escolher um capítulo. E vamos trabalhar alguns conceitos importantes em cada capítulo. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema. Eu uso o chat GPT e ele me orienta, pega os livros de mensagens, livros de André Luiz, por exemplo, romances, mas que tem capítulos específicos de alguns temas interessantes. E aí a gente passa toda semana abordando um tema vibrante, um tema que mexe com as nossas vidas. Ok? Mas antes de iniciarmos a leitura do nosso livro e também a introdução, que geralmente fazemos, vamos ver quem está por aqui para dar aquele boa noite especial. Albertinho, muito boa noite. Que Jesus abençoe você. E minha querida Ângela, manda um beijo para ela, por favor. Olá, Denise. Muito boa noite. Segunda-feira eu fiz palestra lá no centro e estive com a sua filha. Foi muito bom vê-la de touca trabalhando na cantina. Ótima noite para você, tá, Denise? Socorro, muito boa noite. Que Jesus te abençoe. Saudades de você. Lembrando que quinta-feira temos o nosso grupo de estudos de Joana. A porta sempre estará aberta para você, tá? Então, sinta-se convidada toda quinta-feira, começando às 7h45. E quem estiver assistindo aqui e tiver vontade de conhecer esse grupo também, será muito bem-vindo ou bem-vinda. Sérgio, muito boa noite. Sérgio faz parte do nosso grupo de quinta-feira, né, Sérgio? Ótima noite para você, que Jesus te abençoe. Estive com o Bernardo também na segunda-feira, muito bom vê-lo. E Sérgio conosco também na segunda-feira, no curso de passe, né? Espero que você esteja gostando bastante. Patrícia, muito boa noite, Patrícia. Que Jesus abençoe você e sua família. Um beijo especial no Pedro. Espero que ele esteja muito bem. Neia Viana, tudo bom, Neia? Ótima noite para você. Neia, sempre conosco aqui, Neia, que bom. Muito obrigado pela sua presença sempre, tá? Que Jesus ilumine você e sua família. Marisa também, segunda-feira, estava comigo. Tive a oportunidade de ver muita gente na segunda, né, Marisa? Que Jesus te abençoe, tá? Nossa Senhora ilumine teu caminho. Obrigado pelo seu trabalho às segundas, tá? Ajuda muito a operação. Olá, Elizabeth. Muito boa noite. Espero que você esteja muito bem. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Vamos ver se Fernanda vai também, né? Porque semana passada ela não pôde ir, mas por um bom motivo, né? Para cuidar do filhote. Ótima noite para você, tá, Elizabeth? Já recebi um beijo aqui, então, da Ângela através do Alberto. Então, acho que podemos iniciar. As pessoas vão chegando com calma e vão se acomodando aqui na nossa sala virtual. Deixa eu mudar minha tela. Então, o que eu pensei em conversarmos hoje? Já que o nosso tema é sobre. Deixa eu botar aqui. O bom ladrão. E inicia justamente tratando um dos sentimentos mais nobres do cristianismo, que é a fé.
e eu sei que a gente já conversou diversas vezes sobre fé aqui, eu vou ser chato, eu vou insistir nessa abordagem. Às vezes as pessoas que me acompanham, tanto nas palestras, tanto nos grupos de estudos, aqui pela live, elas devem achar, o Leca é tão repetitivo, né? Eu sei, eu sou repetitivo mesmo. Mas existem temas, existem abordagens desses temas que nós não podemos fugir, porque realmente eles são muito importantes para a transformação das nossas vidas. Então não sou eu que vou dar um outro entendimento, né? Até gostaria de filosofar mais, de pegar abordagens muito diferentes uma das outras, como esses grandes palestrantes, mas como eu disse, eu sou mais uma escola grega, onde os gregos diziam que a gente só aprende o que já sabe. Então eu gosto de insistir, mesmo sendo chato, eu gosto de insistir em algumas abordagens, porque de tanto a gente falar, chega uma hora que entra nos nossos corações. E eu busco incessantemente que tudo isso que eu falo entre um dia no meu coração, verdadeiramente. Não sou aqui, ai, não, é tão humilde, o Leco, ele diz que não tem fé direito. Não, não é isso, não, é verdade mesmo, porque muitas vezes eu vacilo em diversos desses pontos. Por isso que eu fico insistindo em certos temas para conseguir um dia, principalmente quando eu estiver frente a frente com a minha consciência, olhar assim: eu errei, mas eu insisti. Eu errei porque eu sou muito imperfeito, mas eu insisti nos pontos relevantes. E a fé é um desses pontos realmente transformadores das nossas vidas. E o grande problema da fé é que nós temos um entendimento que acaba sendo incompleto, não é equivocado, mas acaba sendo incompleto. Porque quando o evangelho, né, ou os evangelhos, quando as cartas de Paulo, os atos dos apóstolos foram escritos e o, a expressão, a palavra fé nos foi apresentada nessa nova visão de Jesus, a tradução do grego para o latim ficou um pouquinho capenga. Porque no grego, que é muito mais completo, né, é muito mais aprofundado, como se fosse uma comparação entre o alemão para o português. O alemão, uma palavra, sim, tem às vezes um sentido gigantesco. Eles têm palavras para tudo. E nós aqui não. Às vezes nós temos que escrever muitas coisas para dar sentido a uma ideia. E o alemão, numa palavrinha, já dá esse sentido. E o grego também é assim em relação ao latim. E no grego, existe um substantivo, fé, e existe um verbo associado a esse substantivo. No latim, não. No latim só existe o substantivo, que é fides, que seria o significado de fé, mas não tem um verbo associado. Então eles tiveram que fazer uma aproximação e pegaram uma palavra e que não dá o significado amplo da expressão ter fé. E essa palavra é credere, que significa crer, acreditar. Então quando a gente ouve assim, ah, eu tenho fé, a primeira coisa que nos vem é eu acredito. Claro que fé também é acreditar, mas fé é muito mais do que acreditar. Eu gosto de interpretar fé como estar em sintonia com Deus. Fé é ter fidelidade a Deus. E fidelidade, para mim, é aquela expressão máxima de Jesus quando ele afirma que ele e o Pai são um só. Eles estão em sintonia plena. Não é assim, ah, eu acredito em Deus. Ele diz, não, eu e o Pai somos um. Nós estamos aqui conectados, sintonizados. Jesus é a fidelidade perfeita relacionada a Deus. Esse é o sentido de fé, que é muito amplo. E às vezes, por ser tão amplo esse sentido, nós não conseguimos experienciar. Quem de nós pode dizer, ah, não, eu passo o dia inteiro conectado mentalmente aos bons espíritos, a Jesus, a Deus? E quem de nós, ainda mais difícil, pode dizer, eu passo o dia inteiro agindo em nome do bem, em nome do amor? É uma tarefa muito árdua. Por isso que nós somos tão vacilantes em relação à fé.
Porque fé é sentir e agir em nome do Senhor, ser fiel a Deus. E aí eu fico pensando, né? Não sei se nós já comentamos aqui, ou se foi no grupo de quinta, ou se foram nas palestras, ou no grupo de sábado, que às vezes eu participo, que existe um conceito físico. Eu acho que nós já falamos aqui, e desculpa se eu já falei, eu vou repetir, e não vai ser a última vez que eu vou falar, porque esse é um conceito que nos aproxima muito de Deus. Um conceito físico da segunda lei da entropia. É o conceito, desculpa, a segunda lei da termodinâmica, é a entropia. E que esse conceito, como eu falei, chega até a provar a existência de Deus. E o que é a entropia? A entropia, de maneira assim bem técnica, só uma quantidade estatística, mas que a gente pode trabalhar esse conceito para ficar mais fácil de compreendermos, porque se entrarmos numa matemática mais profunda é muito difícil, então é bom a gente trazer mais para o nosso dia a dia, é um conceito de desordem. Então tudo no universo caminha de um certo nível de desordem para um nível de desordem muito maior. Tudo caminha para o ápice da desordem. Então, se nós tivermos o nosso quarto e nós não arrumarmos o quarto todo dia, vai chegar um momento que esse quarto vai ficar insuportável, porque o nosso quarto, assim como a nossa vida, a nossa mente, assim como o universo, ele segue a lei da entropia. Ele está organizadinho, mas se vacilarmos, ele vai e caminha para a desordem total. O nosso pensamento também é assim. Se nós não estivermos atentos, orando e vigiando, o nosso pensamento também caminha para a desordem. As nossas vidas também são assim. Tudo é assim. A não ser quando nós, utilizando o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, começamos a criar ordem. E aí sim, a nossa vida volta aos eixos. Aí sim, o nosso quarto volta a ficar cheiroso, arrumado, iluminado, sem poeira. Por quê? Porque nós decidimos dar um jeito na bagunça. Então, se a entropia caminha sempre na direção da desordem, quando utilizamos a nossa vontade, nós podemos controlar de uma certa forma metafórica essa entropia, essa desordem. E o que é mais importante para tentarmos compreender aqui, dentro dessa metáfora, dessa analogia do quarto bagunçado. Se nós, mesmo tentando manter uma certa ordem, porque às vezes nós somos muito bagunceiros, né? Nós jogamos toalha na cama, toalha molhada na cama, somente os homens, roupa suja espalhada. Mesmo que a gente não faça isso, se a gente não arrumar, o quarto tende também à desordem. Pararam para pensar nisso? Ah, não, eu não faço mal. Eu não penso em coisas erradas. Mas se nós não estivermos inclinados a pensar de maneira certeira em relação ao bem, ao amor, à caridade, ao perdão, à compreensão, à compaixão, a nossa vida também descamba para o desequilíbrio. Eu gosto muito de lembrar, para ficar bem claro para todo mundo, uma passagem do Evangelho, onde Jesus diz: antigamente, isto é, lá na lei dos profetas antigos, né? Só o fato da gente não fazer aquilo que não quer receber dos outros já era o suficiente. Mas Jesus muda isso. Jesus agora, depois de mim, não é não fazer aquilo que não quer receber, é fazer aquilo que você quer receber. Nós saímos de uma passividade para uma ação com propósito de ordem. Vocês entenderam a diferença? Não adianta a gente não sujar o nosso quarto.
Se nós não limparmos constantemente, vamos cair no desequilíbrio. E isso é ter fé, porque fé é ação no bem. Fé é estar sintonizado mentalmente e também através das ações. É muito complexo o sentido aprofundado e maduro da fé. E aí eu volto sempre a lembrar de Santo Agostinho, né? Um dos santos mais importantes do catolicismo, e Santo Agostinho extremamente ativo na codificação do espiritismo. Então existem diversas mensagens de Santo Agostinho, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, em obras póstumas, Céu e Inferno. Ele assina em algumas respostas do Livro dos Espíritos. E Santo Agostinho, antes de transformar-se num grande católico, num grande cristão, ele flertava com algumas ideias e que caíram no paganismo, né? O maniqueísmo, por exemplo, que eram ideias onde existiam opostos. Existia o Deus do bem e o Deus do mal. E ele ficava pensando, mas como pode um Deus do bem e um Deus do mal? Se Deus é todo bem, não dá para conceber um ser tão poderoso como o Deus do bem, sendo um Deus do mal. E ele começou a raciocinar. Então, na verdade, o que é o mal? Porque nós sabemos que o mal existe. Basta a gente abrir o jornal, ligar a televisão, que imediatamente nós somos, assim, assaltados por ideias terríveis, por mensagens, por acontecimentos tenebrosos. E a gente vê nitidamente que o mal existe. Mas então o que é este mal? Já que Deus é tão bom, será que Deus criou esse mal? E ele, rompendo com esse maniqueísmo, ele percebe que, na verdade, o mal é a ausência de Deus, é a ausência do bem. Então, quando, mais uma vez, tentarmos trabalhar o conceito de fé, o conceito de ordem, o que é a ordem? O que é a fé? É estarmos sintonizados com o bem. Não é somente sintonizados da maneira que a gente acredita, né? Como eu falei aqui, só eu creio, não. É sintonizado na ação. E o que é o mal? O mal não é você estar sintonizado com as ações ruins. O mal é você não estar sintonizado com o bem. Isso já é o mal. E nós precisamos o tempo inteiro buscar essa conexão. Porque senão vamos ter problemas. E a gente sabe. Nós conseguimos olhar para dentro das nossas vidas e ver quantos momentos nós identificamos ou uma depressão, ou o início de uma melancolia, ou uma tristeza que chega sem nosso consentimento, sem a nossa compreensão, ou uma raiva que aparece do nada. Por que eu fiquei com tanta raiva assim? É nossa invigilância. Nós já estamos numa fase, com o nosso nível de cognição, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso conhecimento, que, no mínimo, precisamos identificar esses desequilíbrios. É claro que corrigir é muito difícil, mas já estamos numa fase que precisamos de identificar. E aí passa um tempo, na hora do final do dia, na nossa oração, tentar entender, compreender por que eu me deixei levar pela fúria, pela ira, pela maledicência, pela inveja, pelo ciúme, pela tristeza, e fazer essa autoanálise diariamente. Santo Agostinho, ele aconselhava muito isso, uma autoanálise diária, seguindo pensamentos dos filósofos gregos, onde o lema maior era conhece-te a ti mesmo, que estava escrito na entrada do oráculo de Delfos. Então são exortações, são conselhos que já vêm há mais de 2000 anos nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a seguir esses passos, porque é muito importante. E para finalizar, às vezes a gente começa a tentar complicar um pouquinho essa autoanálise, né?
Porque, mal ou bem, nós temos acesso hoje em dia a muitas informações. Então a gente liga no YouTube, aí tem diversas pessoas falando, cada um ponto diferente, e isso acaba confundindo a cabeça do ser humano, a cabeça da pessoa que não está ainda com conceitos muito sedimentados. Então é tentar fazer uma limpeza. Olha só, vamos simplificar. É claro que um conhecimento é muito importante, mas quando lembramos do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de Verdade, numa passagem belíssima chamada Advento do Espírito de Verdade, ele diz: amai-vos, o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é instruí-vos, e é muito importante. Mas o primeiro ensinamento é amar. E amar é simplicidade. E quanto mais amarmos, nós vamos compreender que vamos acabar sofrendo também. Porque amar, no sentido mais amplo, é agir com compaixão. Eu gosto muito de lembrar algumas passagens evangélicas quando Jesus está apresentando Deus em suas parábolas. Deus é a figura do senhor da vinha, Deus é a figura do rei, Deus é a figura do pai do filho pródigo. E quando o filho pródigo está retornando muito destruído emocionalmente para casa, esse Deus, na figura do pai, vai recebê-lo cheio de compaixão. Então, quando a gente tenta enxergar o significado profundo de amar, é agir com compaixão. E o que é agir com compaixão? Agir com compaixão é agir sentindo a dor do outro, sofrendo junto do outro. E isso é muito importante, porque dá significado a uma passagem belíssima. E para mim, eu acho que a mais bela de todas, que é o Sermão da Montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, os que sofrem. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas o que esse sofrimento está indicando que nós estamos realmente amando de maneira correta, que é o amor cheio de compaixão, ajudando a carregar o peso da cruz do próximo, seja o próximo quem for. Ninguém carrega uma cruz impunemente. Machuca o ombro, dói as pernas, entra farpa. E quando nós vamos agir com compaixão em relação ao próximo, isto é, vamos ajudar a carregar a cruz do outro, dividir esse peso, nós vamos sofrer. Faz parte. Então, quando a gente botar na nossa cabeça que instruir é o segundo ensinamento e amar é o primeiro, mas amar tem um preço, que é sentir a dor do próximo, nós vamos realmente valorizar muito mais as dificuldades da vida. Nós não vamos pedir para que Deus afaste dos nossos caminhos as dores, os sofrimentos. Nós vamos pedir que Deus nos dê ombros fortes para carregar as nossas cruzes. E se não for o suficiente, que Deus envie amigos que dividam esse peso. Porque muito dos momentos das nossas vidas vamos precisar de ombros amigos e que vão chorar juntos de nós, vão sofrer com as nossas dores. E essa é a grande magia da vida. Saber que sempre teremos pessoas especiais a dividir os bons e os maus momentos. Não estamos sozinhos jamais. Vamos ter certeza disso. Não estamos sozinhos jamais. E eu acho que com isso podemos iniciar a leitura
da nossa noite. O bom ladrão. Alguns dias antes da prisão do mestre, o discípulo, nas suas discussões naturais, comentava um problema da fé, com o desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Olha a fé aí. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria Levi. Levi seria também um dos outros nomes de Mateus, né, o evangelista, com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Olha o pensamento de Levi. Somente o homem culto pode entender os benefícios da fé. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Lembrando então que Pedro era irmão de André, João era irmão de Tiago, o maior. Quem assiste a série The Chosen, ele chama lá de Tiagão. Então, João era irmão de Tiagão, ou Tiago maior. E Levi, Mateus, era irmão de Tiaguinho, esse daí, Tiago menor. Isso não é muito explícito no Evangelho, mas existem passagens lá que dizem, né, que Levi era filho de Alfeu e Tiago também era filho de Alfeu. Então, pelo que a gente está vendo aí através de Humberto de Campos, ele afirma que os dois são irmãos realmente. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. A um canto, como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Olha que interessante. Aqueles que agem no bem e acreditam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com a serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Mas, mestre, redarguiu Levi, em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado o grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Foi o que nós conversamos. O que é o mal? É a vontade de Deus? Não. O mal é a ausência da ordem divina. É a ausência do bem. É a ausência de Deus. A vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Fé é ser fiel. Ser fiel. Isso é muito importante. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, mais culto, porque o homem ignorante não poderá cogitar aquisição de semelhante patrimônio. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu: todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai, que está nos céus. O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa?
Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Por isso que ele falou: bem-aventurados os que choram, os que sofrem, aqueles que têm o peito exausto dos mais infelizes, desclassificados do mundo. Porque são esses que conseguem carregar o peso de outras cruzes, porque agem com compaixão, porque agem com amor. E esse amor profundo realmente vai machucar aquele que está sentindo. Porque uma coisa é a gente imaginar o amor de mãe com filho, o carinho, a alegria, o amor de namorados. Quando a gente fala dessa questão de relacionamento profundo entre seres, o amor às vezes é espinhoso, é dolorido, porque o amor vem para socorrer. Então precisamos compreender disso. E são esses corações os que mais sofrem, os que mais choram, são os que têm, a maioria das vezes, o maior entendimento da fé. O apóstolo sorriu desapontado no seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem no mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não se rasgava os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o Mestre amado? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? São perguntas que todos nós fazemos, né? Por que Deus permitiu Jesus sofrer tanto, de maneira tão injusta? Durante 3 anos consecutivos haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para uma madeira infamante, sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte da desolação reservado aos criminosos? Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado a bem e o ardor, agora agarradas à cruz, como duas flores ensanguentadas. A fronte aureolada dos espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia, ofegante, seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu. O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações. Provavelmente todos os que ali estavam começaram a pensar desse jeito. Por que Jesus sofreu tanto? Ninguém conseguia compreender a extensão dessa mensagem, a profundidade desse livro escrito que transformou a humanidade. Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões, entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias lhe assistiam ao martírio humilhante, na hora final, lembrando de que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua presença santa. A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem?
O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas e ironias. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inovidável dos cravos do suplício. Enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares, fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas, como sinal do sacrifício. O discípulo experimentou penosa emoção ao lhe dominar a alma sensível. Olhos nevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas do apóstolo ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre, com respeito à perfeita lealdade a Deus. Com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que os seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Inquieto, o discípulo meditou a lição recebida e horas a fio contemplou o espetáculo penoso, até o momento em que o mestre foi retirado da cruz, na derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda de seus ensinos imortais. E aí começa a fazer sentido o verdadeiro significado da fé, e não apenas da fé, mas da missão do Cristo. Quer exemplificar todas as dificuldades que nós vamos precisar enfrentar, seja hoje, seja amanhã, seja em próxima vida. Mas um dia nós vamos ser chamados ao testemunho. E o verdadeiro testemunho daquele que se converteu verdadeiramente, desculpa a redundância, a repetição, porque às vezes a gente vai dar um testemunho que não é real. Às vezes nós vamos nos converter e que não é a conversão verdadeira ainda. Mas no dia em que enfrentarmos esses momentos reais, aí sim vamos ter que demonstrar todo o nosso valor, todo o nosso amor, toda a nossa fidelidade a Deus. Como se o seu espírito fora transportado ao cume de alto monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu conspícuos homens da lei, sobraçando os livros divinos. Doutores enfatuados de orgulho passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente, revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros ao lado dos próprios discípulos, que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente.
Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar a seu lado a inolvidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe o coração as palavras que lhe havia endereçado na cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontra a confiança leal no peito de um ladrão. É muito importante a gente guardar esses entendimentos, essas explicações, porque às vezes nós vamos mergulhar em tantas falácias, em tantas mentiras, seja na intelectualidade exacerbada, seja na riqueza, seja em virtudes que não são virtudes espirituais. E essa página deixou muito claro que todos ali acabaram, de uma certa forma, não sendo fiéis a Deus. E a fidelidade veio justamente do bom ladrão, aquele que provavelmente sofreu demais em vida e que, na sua passagem para o plano espiritual, conseguiu o arrependimento sincero e mostrou toda a sua virtude, que é a crença em Jesus como o Messias esperado. E crer em Jesus é crer em Deus, já que os dois, como o próprio Jesus disse, são um só, estão em sintonia. Vamos fazer a nossa prece? Em mais essa noite abençoada, eu preciso realmente abrir o coração a vocês. Esse livro transforma a minha vida. Que coisa maravilhosa, que momentos realmente impressionantes. E aí eu recordo muito bem Chico Xavier dizendo que o livro Boa Nova, se eu não me engano, junto de Paulo e Estevão, esses dois foram os livros que ele mais se alegrou em psicografar. Provavelmente ele conseguiu se transportar ao período mais nobre da humanidade, que foi a vinda de Jesus à Terra, e sentir e sintonizar com todos esses grandes protagonistas da história do Cristo, o amor que eles viveram, o aprendizado profundo que eles nos legaram. Como o Albertinho está dizendo, água fluidificada, justamente para que os bons espíritos possam finalizar essa noite de bênçãos, de muita alegria que todos estamos sentindo e transformar um pouquinho as nossas vidas, trazendo luz, paz, alegria para as nossas famílias e para nós mesmos. Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos, lembrando sempre da figura sublime do Mestre. Quantas vezes nós vamos buscar em oração Jesus, mas não compreendemos o significado verdadeiro da sua passagem na Terra. Quantas vezes nos revoltamos porque as nossas vidas não são do jeito que nós queremos. Mas voltar 2000 anos e ouvir e sentir os ensinamentos de Jesus é compreender que nossas vidas não são mais nossas, são do Cristo. E que se hoje
não possuímos tudo o que queremos, é porque Ele está no comando e Ele sabe exatamente as nossas necessidades mais íntimas, a força dos nossos ombros. Então vamos agradecer a esse Mestre amoroso, cuidadoso, que nos ampara, protege, porque somos ovelhas do seu rebanho. E assim como a parábola nos ensinou, basta uma ovelha se perder, que esse pastor fará de tudo para resgatá-la. Então tenhamos a certeza de que, apesar das nossas imprevidências, apesar dos nossos erros, esse mestre, esse pastor, cuidará de seu rebanho. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos sentirmos pertencentes à sua família. Obrigado por reconhecermos hoje que temos um mestre. Ajuda-nos a seguir os teus passos. E quando cairmos, Senhor, ajuda-nos a levantar. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Mais uma noite de muita alegria em estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. Vocês não têm ideia a honra que eu sinto de fazer parte desse projeto e a alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Que Jesus ilumine cada um de vocês, trazendo a paz, a serenidade necessária, a saúde que todos nós buscamos e, principalmente, a nossa fidelidade a Deus, seja nos momentos mais tranquilos ou seja nos momentos mais conturbados. A nossa embarcação tem um comandante. O leme não está vazio. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos ilumine. Até semana que vem, pessoal, se Deus quiser.